Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos falar sobre Sansão, o forte e fraco, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração. Santo, eterno e magnífico Deus, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para juntos lhe adorarmos, buscando a Tua face amada. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, neste domingo, Senhor, nós apresentamos todos os nossos irmãos e irmãs, todos os que se encontram enfermos, aqueles que se encontram angustiados com as suas provações, aqueles que se encontram desesperados, meu Deus, que Tu possa ir ao encontro deles com bênção, com resolução dos problemas, com salvação de alma, com libertação do oprimido, libertando o cativo, Senhor Deus, trazendo vida para aquele que precisa de vida, de paz, de renovo, de refrigério para a alma. Ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós lhe apresentamos as crianças, os idosos, os nossos irmãos e irmãs de todas as nações da terra. Senhor Deus, que as almas sejam alcançadas pelo Evangelho da paz, pelo Evangelho da cura, da libertação, da salvação, através da mensagem dos Teus servos, os missionários, os obreiros e obreiras de Cristo, espalhado em todos os continentes habitáveis da terra. Ó Deus de amor, os sinais nos mostram que se aproxima o dia glorioso do Senhor Jesus, a sua vinda, a sua volta para buscar os necessitados, os angustiados. A Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que é honesta, está se cumprindo em nossos dias. O amor se esfriando, se multiplica o pecado, a ingerência do homem, a desobediência, o coração duro e pervertido do homem. Mas o dia do Senhor virá para mudar a história dos que confiam e dos que creem no Senhor como Salvador de suas vidas. É o que eu peço, é o que eu clamo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Não sei o horário que esta pessoa vai estar ouvindo a oração. Senhor, traz a cura, traz a libertação, rompendo cadeados, correntes, libertando os oprimidos, libertando os enfermos, levantando os caídos e dando vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Meus amados e amadas irmãs, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Sansão, o homem forte e ao mesmo tempo fraco. É de Sansão que nós hoje iremos falar. Sansão, um homem forte fisicamente e fraco espiritualmente. Quando o menino nasceu, ele era chamado de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, Juízes 13, 24. A história de Sansão, meus amados, era para ser tão grandiosa como foi a história de Samuel. Isso se ele não tivesse sido negligente com a sua própria vida. Ele era sonho de ser pai, né? Ele era o sonho de ser de seu pai e de sua mãe. Uma mulher estéril que recebeu a visita do anjo de Deus e lhe prometeu um filho. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele é consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Juízes capítulo 13, verso 5. Com a promessa do filho veio também o chamado e o compromisso. Sansão seria nazireu.
consagrado ao Senhor desde o nascimento. O nazireu não podia beber vinho, cortar cabelo ou chegar perto de qualquer coisa impura, como um cadáver. Números 6, do verso 3 e o verso 7. Manoá e sua mulher foram cuidadosos na criação de Sansão, porque a Bíblia diz que Deus abençoava o menino enquanto ele crescia, meus queridos. Sansão nasceu para um propósito: libertar Israel do poder dos filisteus, povo que os subjugavam. E ele cresceu sabendo disto, e odiava os filisteus e estava preparado fisicamente para enfrentá-los. Amados, ele colocou tanta confiança na sua força física que se esqueceu da sua força espiritual, desprezado uma vida de consagração a Deus. Não é isto que geralmente acontece conosco, quando confiamos mais em nossa capacidade do que na vontade de Deus? Sansão era um judeu, nazireu, um juiz do seu povo, e um homem que ninguém sabia de onde vinha a força. E isso despertava o interesse dos inimigos que articulavam planos para lhe destruir. No entanto, o único que conseguiu destruí-lo foi ele mesmo. O fato de Deus tê-lo separado não faria dele um homem imune às armadilhas do pecado. Ele se achava no direito de ignorar tanto as recomendações de Deus como as dos seus pais. E você é um filho de Deus. Pense bem antes de ultrapassar os limites, contrariando seus pais e o bom senso. E ele se casou com uma das filhas dos filisteus, Juízes 14:1. Seu casamento durou somente 7 dias de festa. Sua mulher o traiu quando os filisteus, contando aos filisteus o seu enigma, lá de 14:10 até o verso 20. Então Sansão ainda contrariou a ordem de um nazireu em não tocar em um animal morto, que era o impuro, de Juízes 14:8. Enquanto exibia a força física, ele matou um leão, caçou e amarrou 300 raposas, incendiou os cereais e as vinhas e os olivais dos filisteus, e ainda feriu 1000 de seus homens. Este homem mostrou sua força e o seu poder físico, mas o pecado estava à porta, e ele estava ladeira abaixo na vida espiritual. Certo dia, Sansão foi à cidade filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite, Juízes 16:1. Os sinais de advertências estavam sempre presentes, mas ele os ignorava cada vez mais, até sucumbir diante de uma paixão. Algum tempo depois, Sansão se aproximou de uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sereque, em Juízes 16:4. Então Sansão acreditava estar no controle de tudo. Na verdade, ele estava cego, meus amados. Não é isto que o pecado faz com qualquer um de nós? Cegar? Então ele disse a Dalila: como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos? Juízes 16:15. Sansão foi separado por Deus para ser libertador do seu povo, mas se tornou um prisioneiro do inimigo, abrindo-lhe o seu coração e revelando o seu segredo. Por fim, contou-lhe o seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois foi consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Juízes 16:17. O homem que Deus separou para ser um vencedor foi vencido. Sansão foi enganado, humilhado, zombado pelo inimigo. Então, os últimos relatos de vida deste homem nos diz que ele está clamando a Deus que tanto ele ignorou. O nosso Deus é misericordioso, ele não trata segundo os nossos pecados, e fortaleceu o seu servo e lhe deu vitória. São muitas as lições que aprendemos com Sansão, e a mais importante delas é que a negligência tem um custo altíssimo. É Deus quem chama, nos capacita, mas o dom que ele nos confiou é responsabilidade nossa. Se você é um filho de Deus, não abuse de quem você é, nem do que lhe foi confiado. Lembre-se, o inimigo está ao derredor e deseja nos devorar.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, do verso 10 ao 13. Queridos, Sansão foi vencido porque brincou com as coisas de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra, em nome de Jesus.